Começa agora mais um programa em destaque e hoje especial. Vamos falar de inglês. Sim, o segundo maior idioma falado no mundo, que só perde para o mandarim, que aqui no Brasil é meta de réveillon para muitas pessoas quando vão pular as 7 ondinhas, sobem na cadeira para comer lentilha. Também falam, este ano vou aprender a falar inglês. Sim, é a meta de muitas pessoas. E muitas pessoas também sabem que é um grande incremento no currículo. Ele pode aumentar em 30% o valor do salário. Ele é um grande aliado para você subir de cargo, aumenta até 60% de chances de você ser contratado. E aqui no Brasil, há inúmeras escolas, grandes cursos, grandes ofertas de cursos, porém somente 5% da população fala inglês. E por que isso? Então, eu fui conversar com o Rodrigo Bucolo, CEO da Bestview, para a gente bater um papo sobre esse assunto e também falarmos de muitas dicas para você otimizar o seu estudo. Você que já estuda, seja numa escola tradicional, com um professor particular, com aulas personalizadas, enfim, você vai saber como dar um upgrade nesses estudos e aí você vai ficar mais fera do que nunca no English. Yeah! Ok? Então vamos rodar aí, que você vai agora acompanhar essa mega entrevista e tenho certeza que a sua visão sobre o inglês depois de tudo isso vai ser outra. Roda aí! E hoje aqui no Em Destaque, Rodrigo Bucolo, CEO da Bestview, diretamente de Massachusetts. Aê. Olha só, falei direitinho, porque eu brinquei com ele falando que é um trava-língua. Eu só esqueci a cidade. Qual a cidade, Rodrigo? Eu falo de Milford. Milford. É uns 30 minutos de Boston, que é a capital do estado. Olha, então hoje estamos aqui internacionais tudo e vamos falar exatamente do inglês. Por quê? Porque aqui no Brasil nós temos diversos cursos, diversas escolas de idiomas, diversas ofertas desses cursos de inglês, porém 5% dos brasileiros falam inglês. E é isso que eu queria começar perguntando para você, Rodrigo. O porquê disso? Esse é um ponto bem interessante, né? Se nós temos tantas. Esse também é um outro dado que eu posso comentar. O Brasil é o segundo país com o maior número de escolas do mundo. Só perde para a China, para variar, né? Perde para a China em número de alguma coisa. Então, se nós temos tanta oferta, com um número tão grande de escolas, e uma população que precisa do idioma, que entende ou deveria entender que o inglês é fundamental para o seu crescimento profissional, cultural, de comunicação, por que apenas 5% da população realmente fala inglês fluentemente ou de forma avançada? E aqui eu queria trazer rapidamente 2 pontos, né? Aliás, um ponto dividido em 2 partes. O que é ser fluente e o que é ser avançado? As pessoas confundem muito. Que é isso que eu queria te perguntar também. Mas vamos lá, então explica para mim. Vamos lá, então. Eu já ia te perguntar isso, mas vamos lá, então. Já vamos com tudo. Vamos. As pessoas confundem muito, assim, eu quero falar inglês fluente, eu quero falar inglês fluente, só aprende inglês fluente quem mora fora e etc. Bom, temos alguns mitos aí para quebrar. Então vamos lá. Primeira questão, falar avançado é como no português. Você ter um vocabulário, um conjunto de regras, um português polido, uma diversidade de vocabulário que eu posso transitar entre várias situações. Isso é falar inglês avançado. O que é falar inglês fluente? Eu falo e você entende. Existe uma fluência na comunicação. Então, se eu te pergunto, Hi, how are you? E você me responde, I'm fine, thanks. É uma comunicação fluente. Não é avançada, porém fluente. Aí o que as escolas, né, muitas escolas, principalmente nos anos 80, 90, comecinho de 2000, onde nós tivemos um boom de escolas de inglês no Brasil, eles trouxeram metodologias de fora, trouxeram marketing, investiram muito em propaganda, mas isso se tornou um negócio de longo prazo. Hoje em dia nós temos escolas, por exemplo, algumas escolas que dão cursos de 8 anos, 9 anos. Quem tem tempo de estudar 8 anos, 9 anos, 2 vezes por semana? Não existe mais isso, né? Então, eu tenho uma oferta muito grande, eu tenho um número de pessoas
pequeno falando, que buscam esta necessidade, que buscam esse diferencial, mas eu tenho alguns entraves. Entrave de engajamento, entrave, por exemplo, a própria televisão brasileira, ela publica assim, assista filme dublado. Isso é um crime pedagógico, sabe? Uma oferta enorme de filmes dublados, músicas, dificuldades em entender músicas. Então, assim, são vários pequenos pontos, mas principalmente engajamento, cursos longos e cursos caros, caríssimos. Então, para um país onde nós temos essencialmente e invariavelmente várias pequenas crises ao longo da década, um curso de inglês no Brasil hoje ele é um curso muito caro. Então, e você acha que na escola mesmo, tradicional, o curso de inglês que é dado, você acha que ele não é válido? Que não. Deveria ser mais, mais encorpado? Ou ele é arroz com feijão? Infelizmente, aí você está falando do ensino básico, né? Básico, fundamental, médio. Isso. Infelizmente, salvo pouquíssimas exceções, eu sou obrigado a fazer uma afirmação que é ruim, mas é uma afirmação, uma constatação. O MEC, ele é um péssimo condutor da educação brasileira, principalmente do ensino de inglês. Ele é um péssimo condutor. Então, as escolas preparam, não há uma preparação do profissional, não há uma preparação estrutural, não há uma preparação social para que as pessoas aprendam inglês. Porque, teoricamente, o brasileiro deveria falar inglês. Porque nós temos contato com idiomas desde sei lá, a quarta, terceira série do ensino, sabe? Na verdade, a gente tem contato praticamente todos os dias, porque shopping, vou ao shopping, nós já estamos... Internet, falando, Facebook, né? Instagram, etc. Mas aí a gente começa a abrasileirar as palavras, né? Então é Facebook, não Facebook. Instagram, não Instagram. LinkedIn, não LinkedIn. Então começa a criar esses novos vocabulários. Mas o MEC ele não prepara. E aí é um erro que nós podemos voltar um pouquinho e entender. Eu sou formado em letras, né? Eu me formei em letras e eu posso afirmar que o curso de letras no Brasil, que me dá o certificado para que eu possa dar aula de inglês em escolas, ele não me prepara para dar aula de inglês. Ele me prepara para dar aula de português, gramática, literatura, para fazer traduções oficiais, mas ele não me prepara para dar uma aula de inglês, porque ele é muito focado em gramática, ele é totalmente focado em gramática. Mas se eu crio um curso, se eu tenho um curso onde a ideia do curso é fazer com que uma pessoa fale inglês, não faz sentido que eu dê uma aula focada na gramática, que eu faça com que o aluno escreva, leia, interprete e vá falar só lá no terceiro, quarto ano de escola. Agora nós vamos fazer o curso de conversação. Então, criou-se essa mecânica também, tanto nas escolas de curso livre, né, as diversas escolas que nós temos, quanto no próprio curso da educação básica, que esse ainda é pior ainda, é muito ruim. Porque você que vive nos Estados Unidos, assim, eu já fui e eu vi. Eu já fiz vários desses cursos que você está falando, realmente, de 6, 7, 8 anos, que a gente estuda muita gramática, mas na prática, nos Estados Unidos, isso não é visto. Eu vejo muito mais a entonação. Por exemplo, is, it, não, eles não usam isso. Não, eles usam a entonação, mas não usam essa gramática que a gente aprende. Literal, mas isso, isso é uma questão que acontece, inclusive no português. Quando nós aprendemos português na escola, nós aprendemos o quê? O que você está fazendo? O que você fez? E como nós falamos? Você liga para uma pessoa, e aí, o que você está fazendo? O que você fez ontem? O que você fez ontem? Parece você está xingando alguém. O que você fez ontem? E eu quero dizer o quê? O que você fez ontem? O que você está fazendo agora? O que você está fazendo agora? Então, o mesmo acontece. Isso é uma questão do quê? Da fluência da comunicação. Da fluência da comunicação. Agora, se eu foco totalmente em te ensinar o que você está fazendo, ou o que você está fazendo, ou o que você fez ontem, quando você for se comunicar, você vai falar dessa forma, o que você está fazendo? Aí o americano te responde
como nós responderíamos em português, eu... E aí causa aquela frustração. É uma frustração. E por que isso acontece? Porque não segue uma linha natural de aprendizagem. O que seria uma linha natural de aprendizagem? Quando vamos lembrar, e os nossos amigos ouvintes aí podem também se lembrar. Quando nós somos um bebê, nós estávamos lá um bebezinho, quais são os estímulos que nós temos? Estímulo visual e auditivo. Que eu vejo o que está acontecendo e ouço a minha mãe, o meu pai, todos os familiares, bebê lindo, não sei o quê, blá, blá, blá. Começo a crescer, começo a ter entendimento dos sons. Aí eu começo a falar, a repetir aqueles sons. Eu não sei o que é sujeito, eu não sei o que é verbo, não sei o que é predicado, não sei o que é oração coordenada, ou se não sei o que é oração subordinada, eu não sei nada disso. Inclusive, o português é cheio, né? Para mim, é o idioma mais difícil que existe. Muito mais do que inglês. Muito mais, muito mais. Mas qual é a sequência natural? Eu falo. Eu ouço e eu falo. Eu tenho uma internalização de vocabulários, de frases e de temas e de qualquer coisa, e eu repito aquilo em forma de produção. Então, eu consigo produzir no idioma. Isso é natural. Tanto é que eu tenho uma filha de 7 anos, quando ela era muito bebezinho, às vezes ela confundia, como todos os bebês, como todas as crianças. Né? Quando falava no passado, ela ainda não conjugava certinho. E tá ótimo, tá tudo certo. Passado um tempo, eu vou para a escola, e na escola, quando eu já falo, eu dou nome aos bois. Olha, isso que você está falando é isso aqui. Isso que você está falando é aquilo. Isso é um processo natural. E aí eu não entendo por que as escolas, né, esse foi um ponto que eu trabalhei muito com a Best View, com os professores, com os treinamentos e com o departamento pedagógico. Falei assim, vamos colocar o pessoal para falar, para produzir. Depois, a gente ensina a dar os nomes aos bois. Então, eu não entendo porque as escolas invertem esse processo. Coloca o aluno para ficar fazendo um monte de regrinhas, um monte de coisas e, sim, não vai servir de nada. Até porque hoje em dia, 2020, nós temos o Google. Todas as regras do mundo estão no Google. Quer aprender regra? Vai para o Google e pergunta. Tá lá. Rodrigo, deixa eu te fazer uma pergunta. Claro. Quanto à nivelação, por exemplo, vamos falar dessas escolas que ainda utilizam classes, né, com alunos diversificados. Você é a favor daquelas provas que nivelam os alunos? Como é que isso poderia ser feito? Porque eu mesma já caí em classes, né? Já fui colocada em classes em que eu era um pouco a mais que eles. Entendeu? Como que poderia ser feito uma nivelação realmente e como personalizar uma aula para que o aluno efetivamente aprenda de acordo com as necessidades que ele precisa? Porque às vezes eu quero aprender para o meu trabalho, às vezes eu quero aprender para turismo, às vezes eu quero aprender simplesmente porque eu quero aprender, enfim, então como personalizar essas aulas, como conhecer esse aluno, que eu acho que agora em 2020 as pessoas buscam mais isso, né? Essa personificação do ensino. Então, conta um pouco para mim, você é a favor, contra essas provinhas? Faça essa prova para a gente ver em que sala você vai ser encaixada. Eu sou contra isso, porque às vezes aquelas 10 perguntas que são feitas ali jamais vai conseguir nivelar, eles nem batem mais um papo com a gente, assim, para ver. Então, conta um pouco para mim sobre isso. Olha, esse ponto, de novo, nós vamos voltar a questões de inversão de papéis. Então, você me falou assim, poxa, eu vou fazer uma prova de nivelamento onde vai me testar pontos gramaticais para um curso que, teoricamente, me colocaria para falar. Então, não faz sentido. Eu estou testando você para uma coisa, sendo que o meu intuito é te ensinar outra coisa. Não faz sentido algum isso, né? Na verdade, acontece, né? Porque é o mais prático, né? Eu coloco um nivelamento online. Por exemplo, lá na Best nós não temos nivelamento online. Eu não quis colocar. Mas o mercado pede, os alunos querem. Não vamos colocar. Porque é enganação. Vamos lá, coloca um teste online, faça o seu teste de inglês em 10 minutos. Você responde um monte de perguntinha, e aí vão falar assim, olha, todo mundo cai no inglês pré-intermediário, intermediário. É o básico.
É o básico, né? Aí coloca no pré-intermediário, intermediário, e aí voltamos lá, coloca você numa turma onde está um grupo de alunos, uns mais avançados, outros menos avançados, mas na hora da produção, o que acontece? Não, na verdade, ela não acontece. Por quê? Porque tem muito desnível. Sim, Muito desnível. desestimula o aluno. Estimula. Então, assim, esses testes gramaticais, eles funcionam quando você fizer uma prova internacional. Olha, eu vou fazer um teste internacional para uma certificação, etc. Tudo bem, mas vamos falar a verdade. O brasileiro, ele quer falar inglês para quê? Para falar. Ele precisa falar. Os nossos testes, os nossos resultados de comunicação são os piores. São os Sim. piores. Então, assim, esses testes escritos, eles não servem. Na verdade, o teste correto seria o seguinte: coordenador da escola ou professor da escola te chama para uma reunião, bate um papo com você, faz uma entrevista para entender. E aí eu vou para a sua segunda pergunta, personalização do aprendizado. Entende sobre quais são os seus objetivos, o que você busca, o que você gosta, e aí sim, caso a escola funcione em esquema de turmas, tudo bem, coloca o pessoal que tem os mesmos objetivos, que daí a produção é melhor. Caso seja individual, como na Bestville, todas as aulas são individuais, o professor consegue trabalhar exatamente o que ele precisa para extrair de você, te puxar, né, te colocar para produzir e fazer com que você fale. Né? Então, nós, por exemplo, na Bestville, todas as aulas são personalizadas. Existe uma linha pedagógica. Essa linha é uma linha que deve ser respeitada. Porque eu não posso ensinar para um aluno, por exemplo, equação de segundo grau, se ele não sabe operações básicas de matemática. Então, existe uma linha pedagógica. Porém, o conteúdo da aula, como eu vou te ensinar isso, é totalmente personalizada aula a aula pelos professores. Então, porque aí sim você consegue atender aquilo que a pessoa precisa, porque aí sim a gente sairia desses 5% dos brasileiros, Com porque certeza. muitos estudam, porém não sabem. Na verdade, não é que o brasileiro ele não faz o curso, ele faz o curso, mas efetivamente não aprende. Seria isso, Rodrigo? Eu tenho dois pontos, né? Esse primeiro ponto que nós conversamos bastante sobre estruturas pedagógicas de turmas que não vão colocar o aluno para falar. E nós temos o segundo ponto, eu vou puxar um pouquinho aqui a orelha do pessoal. Gente, não adianta pagar a escola de idiomas, não adianta pagar a academia, não adianta pagar. Só pagar não adianta. Precisa de dedicação. Precisa realmente você colocar objetivos. Olha, eu quero aprender a falar em tanto tempo. Para eu aprender em tanto tempo, eu preciso estar quanto por dia? Eu quero perder peso, quero ter uma vida mais saudável. Vai ter que tomar conta da dieta, vai ter que fazer exercício? Sim, só pagar a academia não vai adiantar. O mesmo acontece quando você vai fazer um curso de inglês. Você precisa se dedicar. Gente, não adianta só pagar o curso e não ir para a escola, não fazer os exercícios, não assistir filmes, não ouvir músicas, não conversar com as pessoas. Então, são os dois pontos. Primeiro ponto, procurar uma escola que vai te puxar realmente, vai te dar essa personalização, aulas individuais, sabe? Uma metodologia que realmente funcione para a produção de idiomas e você fazer a sua parte. Qual é a sua parte? Se dedicar, focar. E aí, sim, com certeza, nós saímos desses 5 para 6, 7, 8, 9, 10, quiçá daqui a alguns anos, 50% da população falando inglês. E eu sei que muitas pessoas devem se perguntar nesse momento, e eu vou perguntar para você por elas. Em quanto tempo uma pessoa que não sabe inglês, certo? Está assim, no básico. Certo? Uma pessoa que se dedique, uma pessoa que comece a fazer inglês hoje. Tá? Aí ela vai, toda semana, ela pega as músicas, tenta traduzir, assiste o filme, se dedica mesmo. Em quanto tempo ela consegue ser fluente, não avançado, como você falou, fluente. Que legal. Ela consiga viajar, que ela consiga realmente ir a um restaurante e pedir comida, que ela não passe apuro, que ela se vire. Quanto Perfeito. tempo, Rodrigo? Olha só, então eu vou colocar duas metas aqui para o pessoal, certo? Certo. O se virar, vou colocar exemplo Bestville, que daí eu consigo provar com fatos de dados, consigo mostrar depoimentos de alunos, consigo fazer certinho. Seguindo as orientações pedagógicas dos nossos professores.
assistindo as videoaulas e participando das aulas com os professores, se dedicando, seguindo as orientações. Olha, amanhã você faz isso, depois de amanhã você faz isso. O mínimo que nós orientamos, vamos colocar no mínimo, o mínimo de orientação, em 6 meses você está se virando muito bem, em 1 ano você já está com inglês muito bom. O nosso curso é de 1 ano. Maravilha! O nosso curso ele é de 1 ano. O curso da Best View. 1 ano. Em 1 ano nós colocamos qualquer pessoa para falar. Mas aí é aquela questão. O nosso corpo pedagógico, né, os nossos professores, a nossa coordenação, a gente fala que às vezes a gente dá um pouquinho de porrada com empatia. Né? E nós falamos para o aluno, olha, com esse nível de dedicação, desculpa, mas a verdade é que você não vai aprender. Ponto. Então, assim, nós somos sinceros nesse ponto, tanto é que se alguém que está nos assistindo for aí no Reclame Aqui, qualquer um desses órgãos aí de reclamação, nós não temos nenhuma reclamação, 0 reclamações, nada. Eu já vou pedir para você deixar todas as redes sociais, tudo para o pessoal achar a Best View, mas antes eu vou pedir para você deixar, então, algumas dicas para quem, assim, está estudando já, assim, para praticar, porque realmente a gente tem dificuldade em praticar, né? Certo. A gente tem os livros, tudo, mas falta isso. Praticar, às vezes, com um colega, assim, como avaliar. Que dicas que você dá para a pessoa praticar inglês no dia a dia? Ótimo, maravilhoso. Primeira questão, todo mundo ama séries. Né, as pessoas estão em casa assistindo séries, Netflix aí bombou de vender assinaturas. Legal. Assistam com áudio em inglês. Esqueçam o áudio em português. Vai assistir um filme? Áudio em inglês. Vai assistir áudio em inglês, mas a legenda em português ou se não? Se você é muito básico, legenda em português. Se você já está estudando faz um tempo, legenda também em inglês. Se você já tem um inglês um pouco mais avançado, sem legendas. Certo. Porque aí você lembra daquele processo natural? Eu estou ouvindo bastante, estou vendo o que está acontecendo. Então começa a ter uma assimilação do que está acontecendo e do vocabulário. Isso é natural. Eu, quando vim para os Estados Unidos, a primeira vez foi em 1990, blá, 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 dá para perceber, eu não falava nada de inglês, nada. E eu conto para as pessoas, na hora que bate a fome, você aprende tudo. Inglês, japonês, chinês, você aprende o que tiver que aprender. Mas por quê? Porque você tem estímulos de todos os sentidos. Então, como dica, absorva esses estímulos. Assistam séries com áudio, filmes com áudio totalmente em inglês. Se você é muito básico, legenda em português. Já tem algum inglês? Legenda em inglês. Sabe alguma coisa de inglês? Já está um pouquinho mais avançado? Sem legendas. Músicas. Música ajuda muito na pronúncia. Não adianta pegar aquele super rap do Eminem, do Jay-Z, que você não vai entender nada. Pega uma música um pouquinho com um vocabulário um pouco mais, uma letra um pouquinho mais lenta, começa a entender, começa a tentar cantar junto. Você vai pegando pronúncia, o próprio aparelho fonador, né, o seu mecanismo de fala, vai se acostumando com as palavras, se acostumando a produzir esses sons. Então são dicas valiosas. Procure conversar em inglês, procure ler mais inglês. Né? Não adianta, como eu digo, não adianta você fazer um curso, colocar o seu material no banco de trás do carro, só pegar o material para a aula que vem. Não adianta, precisa de uma dedicação. Mas essas diquinhas, com certeza, ajudam muito. Ajuda bastante no comprometimento, porque se a pessoa realmente quer, ela precisa se dedicar, né, Rodrigo? E ela vai tendo resultados mais palpáveis, ela fala, poxa, eu não entendia isso, agora eu entendo, começa a dar um pouco mais de resultado, sabe? Começa a dar um pouco mais de motivação. Porque uma das questões que as pessoas desistem muito dos cursos é porque é tudo muito longo prazo. E as pessoas procuram resultados imediatos. Aí vão cair nessas pílulas mágicas de inglês em 7 dias, desafio dos 14 dias para ser fluente em inglês. Você vai gastar um bom dinheiro e não vai aprender nada. Ponto. Vai aprender um how are you. Né? How are you? Exatamente. Então, deixa pra gente aqui, Rodrigo, como achar a Best View. Onde está o Instagram, o site, enfim, para as pessoas saberem também os planos que vocês têm, né? Os módulos, enfim, os cursos. Conta aí pra gente. Que nós vamos colocar aqui nos geradores de caracteres depois, para as pessoas irem até vocês. Maravilha. Então, redes sociais todas, @bestviewinglês, certo? O site www.bestviewinglês.com. Super simples. Módulos, nós temos os módulos, o curso regular, que é o curso
mais procurado, que é aquele curso para qualquer pessoa que tem um inglês básico ou até um inglês intermediário, né? Que vai com as videoaulas. Nessa modalidade, nós temos dois modelos de curso. Um modelo somente com videoaulas e um modelo com videoaulas e professor online ao vivo. Tá aí pelo site lá, você tem todo o esquema de como adquirir, como entrar em contato. E nós temos um curso para executivos, somente para pessoas que trabalham business mesmo, sabe, que precisam de apresentações, que já estudaram inglês, já têm um certo conhecimento, mas ainda tem alguma trava, né? Poxa, eu vou fazer uma apresentação em inglês, eu travo, eu vou fazer uma reunião de negócios, eu travo. Então é um curso para destravar o pessoal dos negócios mesmo. Nós temos também um curso que foi lançado ano passado, que é um mega sucesso, que é para atletas de jiu-jitsu. Então, um curso para atletas que querem viver do jiu-jitsu fora do Brasil. Né? O pessoal que está nos assistindo, não sei quem sabe, mas o jiu-jitsu brasileiro é um dos esportes mais admirados no mundo todo, mas nós temos muitos faixas pretas campeões que estão, entre aspas, presos no Brasil, porque não tem um poder de comunicação, não consegue dar aulas de workshops no mundo afora. Então nós criamos um curso para esse pessoal e é um sucesso enorme, chamado Black Belt Communication. Olha super que maravilha! É isso Nossa, aí. então fica a dica também para esses atletas. Sim. Vamos colocar tudo aqui, os geradores de caracteres. Legal. Todos estes... todos os sites, todas as redes sociais. Isso. Todos procurarem vocês. Olha, Rodrigo, quero te agradecer muito por todas essas dicas, por esse bate-papo valiosíssimo, e espero realmente que as pessoas que nos assistam vejam o quanto é importante estudar o inglês, porque é o segundo idioma que a gente precisa e que vale para tudo. Quem quer crescer na vida, quem quer, enfim, precisa saber o inglês. Então, e assim você contribuiu demais com essas dicas para a gente. Eu que agradeço. E volte sempre aqui, assim que lançar, que agora eu já imagino que já tem outros projetos de novos cursos, assim que lançarem novos cursos aí na Best View, você volta aqui no Em Destaque para contar para a gente. Não, eu que agradeço o convite, muito obrigado, um abração e um beijo para todo mundo, para toda a sua audiência, e com certeza, assim que nós tivermos novos lançamentos, vou participar. Gente, falar inglês é falar com o mundo, tenham isso em mente. Isso mesmo, diretamente de Massachusetts. Oh? Porque, olha, agora que eu estou falando aqui, esse trava-língua, agora eu vou falar o dia inteiro. É isso aí. Um grande beijo, Rodrigo. Beijo, até logo. Kisses. Muito obrigada. Thank eu que agradeço. You're welcome. Have a great day. Mesmo, tá? Volta mesmo aqui no Em Destaque. Beijo. Beijo. Tchau. E como sempre, hoje é dia de dica de leitura e eu recebi um presente especialíssimo. Helenita, um super beijo. Ela é assessora desta obra aqui, gente. Olha, eu como corintiana que sou, fiquei emocionada. Então é essa a indicação que eu vou dar hoje para vocês, que é O Escudeiro de São Jorge, Flávio Laselva e a Gaviões da Fiel. Fala do fundador da Gaviões da Fiel, conta a história dele, que é escrito pela irmã dele, Wanda Laselva, e por seu amigo Durval de Noronha Góes Júnior. E também conta essa parte filantrópica dele, de luta de direitos humanos, dos valores éticos, morais e culturais professados por esse gavião número 1. Tá? Então, é lógico que mais do que corintiano, mais do que a gente apreciar o futebol, bola na rede, torcida, tudo que a gente gosta no futebol, também mostrar esse lado humano, esse lado da democracia, enfim, de tudo que ronda essa parte histórica, todo esse período vivido. Então fica aqui a minha dica para você que é corintiano, assim como eu, que ama esse time, e também para quem quer conhecer, claro, porque eu acho que cultura é cultura, entendeu? Que vai falar, gente, Corinthians, não, gente, leitura nunca é demais. Assim como também o inglês, que aí o Rodrigo deixou essas dicas maravilhosas, e eu até me recordei aqui
de uma frase que meu avô me fazia falar desde pequenininha, que eu fui entender depois de muito tempo. Se minhas primas estiverem assistindo ao programa agora, elas vão lembrar. E talvez eu tenha sido a única neta dele que seguiu a área da comunicação, que eu falava essa frase e não entendia nada, mas eu decorei, que é: a língua é a mais viva expressão da nacionalidade. Saber escrever a própria língua faz parte dos deveres cívicos. Eu com 4 aninhos já falava isso e não entendia nada. Então agora eu sei o que é isso, então vamos também estudar a nossa língua portuguesa, certo? Combinado? Então a gente estuda inglês e o português também. E aí vamos, né, deixar os nossos idiomas um pouco mais lapidados, porque, ó, tá feio. Se a gente pegar ali as redes sociais, tem ali uns erros que você faz assim, meu Deus do céu, que medo. Vamos dar uma estudadinha, né, galera? Vamos, a gente pode se divertir mesmo, vamos dar uma estudadinha também. E o Rodrigo deixou dicas maravilhosas, de ouro mesmo pra gente. Então coloquem em ação isso, com certeza vai dar resultado. E fica aqui o nosso programa em destaque de hoje, porque o programa foi praticamente todos de dicas com o Rodrigo e vai valer a pena, óbvio. Então você veja, reveja, compartilhe com os amigos, porque esse programa é uma aula. E é claro que eu estou esperando por vocês também nos comentários, vocês que sempre deixam vários comentários, principalmente no canal do YouTube. Deixe os comentários de vocês que eu quero saber tudinho. Vocês gostaram? O que vocês querem também ver nos próximos programas? Podem interagir sempre com a gente, como vocês sempre fazem, que eu adoro. E manda e-mail pra gente também no emdestaqueprograma@gmail.com, lá nas nossas redes sociais, Em Destaque Programa, ou lá no meu Instagram pessoal, Pri Silvestre _. Então tá bom, a gente se vê daqui a pouco. Ativa o sininho, se inscreva, dê like, aquela coisa lá de ai, eu sou youtuber. Mas é verdade, porque daqui a pouco eu faço uma live, ou se não, aparece alguma coisa aí, eu já faço um vídeo, tudo, pá, e a gente sobe e você fica sabendo e vem aqui com a gente, que o que é destaque a gente coloca aqui e vocês sempre estão com a gente, combinado? Então, como eu sempre falo, não falo tchau, falo até daqui a pouco, porque aqui a gente não se despede, a gente só dá um tempinho. Beijo, até daqui a pouco.